Bom dia, meu nome é André, sou do terceiro ano e vou falar um pouco para vocês sobre o curso e a profissão da Química. Bom, como nós sabemos, a Química está em todos os lugares e grandes avanços tecnológicos aconteceram graças a técnicas de separar e também modificar matérias encontradas na natureza. Quando falamos em Química, nessa profissão, logo pensamos em questão de laboratório, de experimentos e etc. Só que essa é uma das pequenas, um dos pequenos ramos dentro dessa ciência, que é chamada essa parte de química analítica. A química analítica, ela fica nessa parte de laboratório, né, como eu tinha citado, e é dividida em duas, na qualitativa e na quantitativa. A qualitativa, ela estuda as substâncias presentes numa mistura e no que ela vai se originar, né, qual será o seu produto. Já a parte da química quantitativa, ela vai estudar principalmente a quantidade de cada substância que será necessário para transformar em uma determinada substância, né, digamos assim. A química orgânica é a maior e mais sistemática área da química. Nela, estudamos principalmente o carbono, que tem mais de 12 milhões de compostos químicos, né? E quando falamos de carbono, logo associamos a questão do petróleo, que o petróleo está presente em tudo que utilizamos hoje em dia no mundo. Então essa é uma das áreas que mais me atrai, justamente pelo fato de que podemos estudar vários tipos de componentes e vários tipos de transformações em energias, transformar energias renováveis que não prejudicam tanto o meio ambiente, como já está sendo estudado ao longo dos anos, como o etanol, entre outros tipos de energias sustentáveis e que não façam tanto mal assim ao meio ambiente. Bom, a parte da química inorgânica agora, ela é estudada todos os outros tipos de elementos, exceto carbono. No caso são sais, bases, ácidos, entre outros. Essa área é uma área bastante ampla, porque podemos estudar tanto na parte da questão farmacêutica, né, de remédios, entre outros, como na parte também de produtos de limpeza, e assim vai, porque é uma área bastante ampla, onde nós estudamos vários tipos de elementos. Bom, já nesse de ramos de trabalho, temos dois, né? Que é justamente esse que eu falei, que é o bacharelado, que é a parte de atuação na parte da questão de laboratório, da fabricação, da indústria e tudo mais. E tem a parte da licenciatura, que não é menos importante, mas é menos valorizada, que é a parte já educacional, né? Que é a parte de ser professor, de passar aquilo que você aprendeu para o próximo. E para mim, particularmente, é uma das áreas mais importantes porque foi graças a ela que me fez ter esse interesse na matéria, né, da química. E graças a ela também que outras milhares de pessoas tiveram interesse em aprender sobre física, sobre história e outras matérias. Então, essa parte da licenciatura, ela estuda justamente essa parte educacional, didática, de transmitir o seu ensino, a sua inteligência para o próximo. E todas essas juntas fazem com que a química seja bastante agradável para mim, particularmente. Bom dia, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre engenharia química. O engenheiro químico, ele trabalha na produção industrial que recorre de transformações físico-químicas. Ou seja, ele cria técnicas de extração e obtenção de matéria-prima. Então ele transforma essa matéria-prima em produtos químicos e petroquímicos, como tintas, plásticos, têxteis, celulose, papel, entre outros. Ele desenvolve produtos e equipamentos, além de pesquisar novas tecnologias e processos que sejam mais eficazes, mas que agridam menos o meio ambiente. Por exemplo, eles procuram definir normas e métodos de prevenção ambiental, desenvolvendo novas tecnologias limpas para o meio ambiente. Ele também projeta e dirige a construção e montagem de fábricas, usinas e centros de tratamento de rejeitos industriais, que são os lixos das empresas que eles reutilizam. O leque de atuação no mercado de trabalho desse profissional é muito grande e a demanda das indústrias de polímeros,
vernizes e tintas, cosméticos, farmacêuticas, de combustíveis, entre outros, é muito grande. E ao longo dos anos está aumentando a procura do setor agroindustrial, que esse profissional ele vai fazer a produção de fertilizantes defensivos nesse setor. Na área ambiental, as maiores oportunidades estão no tratamento de resíduos, reaproveitamento de matéria-prima e na geração de energia de fontes renováveis. A crise hídrica nos últimos anos em alguns estados do Sudeste aumentou muito a demanda pelo graduado, ou seja, os engenheiros químicos eles foram muito requisitados para promover o aumento da eficiência da gestão de água em indústrias do Sudeste. Física, matemática e principalmente química estão presentes ao longo de todo o curso, além de muito laboratório e pesquisas. O curso tem a duração de 5 anos. E é isso, obrigada. Bom dia, meu nome é Iago e hoje eu vou falar um pouco da engenharia de petróleo e gás. Eu vou falar sobre 3 tópicos: a carreira, o perfil do profissional e o mercado de trabalho. Bom, um engenheiro de petróleo e gás é aquele que detém um conhecimento amplo e específico de todas as etapas dos processos de extração do petróleo e do gás natural. E para que isso aconteça, o mesmo tem que combinar os conhecimentos da engenharia do petróleo com os da geologia e da mineração. O engenheiro pode atuar no acompanhamento da produção de derivados de petróleo, na descoberta e exploração de jazidas de petróleo ou de gás natural, e, curiosamente, ele também pode trabalhar com a comercialização do petróleo, do gás natural e de outros combustíveis. Bom, o principal campo de atuação de um engenheiro de petróleo e gás certamente está nas empresas petroquímicas, nas indústrias petrolíferas e nas refinarias. E por essas empresas se tratarem de empresas de grande porte, a possibilidade do profissional ganhar um maior crescimento ali dentro é muito grande. Agora falando um pouco do perfil do profissional. Bom, quem se interessa pela carreira de engenharia de petróleo e gás tem que gostar muito de estudar e tem que se manter atualizado sempre. Tem que ter um ótimo gosto pelas matérias de ciências, geografia, geologia, química e física. Química e física principalmente. E por essa engenharia está muito ligada ao mercado internacional, ela faz com que o engenheiro seja capaz de dominar outros idiomas, que no caso seriam no mínimo 2 idiomas. E uma curiosidade é que em alguns casos, alguns engenheiros são submetidos a trabalhar em plataformas em alto mar ou até mesmo em navios de desempenho ou de exploração. E isso faz com que o engenheiro fique isolado por semanas e faça com que ele fique concentrado cada vez mais no seu trabalho. E bom, falando agora um pouco do mercado de trabalho. O mercado de trabalho para os engenheiros de petróleo e gás é muito aquecido e os profissionais não têm problema algum em conseguir emprego logo após que se formam, pois a quantidade de mão de obra é muito baixa e esse mercado de trabalho está crescendo cada vez mais e está em uma constante evolução. E uma curiosidade é que muitas empresas investem diretamente nos futuros engenheiros, quando os mesmos ainda se encontram na faculdade, onde essas empresas oferecem cursos e especializações para esses engenheiros. E, curiosamente, os que aceitam já têm um trabalho garantido quando se formarem na faculdade. Falando agora um pouco das reservas de petróleo e de gás natural no Brasil, e onde a engenharia se encontra mais. Bom, as principais reservas de petróleo e de gás natural no Brasil se encontram nas regiões sul e sudeste, sendo mais específico no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, fazendo com que nesses estados se tenha uma maior concentração de engenheiros e uma maior concentração de vagas para os vestibulandos tentarem adquirir. E bom, se tem a curiosidade de que em estados litorâneos que possuem jazidas de petróleo e gás, mas que são literalmente pequenos, se tem uma maior oportunidade de trabalho, por conta que muitos engenheiros preferem ir trabalhar em estados grandes, por conta que vão adquirir um maior beneficiamento na sua carreira. É isso. Bom dia, meu nome é Pedro Henrique e irei dar continuidade
continuação a parte de engenharia de petróleo e gás. Bom, falando um pouco mais resumidamente sobre o que o Iago acabou de falar, a engenharia de petróleo e gás combina as técnicas de engenharia com conhecimentos em geologia e mineração para descobrir e explorar jazidas de petróleo e gás. Ele ainda é preparado para acompanhar a produção e o beneficiamento do material extraído, gerenciar sua comercialização e transporte. Atua principalmente em empresas petrolíferas, refinarias e indústrias petroquímicas. O petróleo é uma fonte de energia mais utilizada no mundo. Desde os séculos antes de Cristo, o óleo já era utilizado por pessoas em diferentes cantos do mundo para as mais diversas finalidades. Porém, foi apenas no século XIX que o óleo passou a ser utilizado em indústrias. Entre seus principais derivados está a gasolina automotiva, combustível de aeronaves, óleo diesel, lubrificantes, gás liquefeito de petróleo, que no caso é mais conhecido como GLP, o plástico e até mesmo alguns alimentos industrializados. Agora eu vou falar um pouco sobre o que você pode fazer. Bom, você pode fazer a comercialização, que no caso seria atuar na produção e logística, viabilizando reduções de custos e aumentando a competitividade. Consultoria, prestar serviços para empresas de exploração de petróleo e para fornecedores de serviços e equipamentos, avaliar riscos ambientais durante a exploração, a produção, o beneficiamento e a distribuição do produto. O desenvolvimento de equipamentos, que no caso seria projetar e acompanhar a produção dos novos equipamentos utilizados nas plataformas marítimas, nas petroquímicas e refinarias. A exploração do petróleo e derivados, decidir como será feita a perfuração dos locais para que o material seja retirado sem receber tantos danos e receber tantos prejuízos. Procura de reservatórios, que no caso seria traçar planos para a descoberta de jazidas de petróleo ou poços de gás natural. Transporte e distribuição, desenvolver e implantar projetos para os transportes de petróleo e derivados de gás dos locais explorados até refinarias e petroquímicas. E para finalizar, irei falar um pouco sobre o curso superior. Que o curso superior de engenharia de petróleo e gás, ele dura em cerca de 4 anos e inicia com as disciplinas básicas da engenharia, que no caso seria matemática, química e física. Em seguida, o curso oferece disciplinas específicas para a prática da profissão, tais como fontes de energia, técnica de exploração, ciências dos materiais, refino e prosperação do petróleo. E para que o profissional tenha uma boa visão de negócios, o curso também conta com matérias de marketing e empreendedorismo. Oi, eu vou falar sobre engenharia civil, especificamente sobre o que é engenharia civil, a história da engenharia civil e o que faz o engenheiro civil. Bom, para começar, a engenharia civil é uma das principais profissões especializadas no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e no bem-estar da sociedade. Além disso, a engenharia civil ela visa garantir, projetar, construir e melhorar infraestruturas. Ademais, a engenharia civil ela faz a inspeção, a análise e a manutenção das obras a serem construídas. Agora falando um pouco da história da engenharia civil, a engenharia civil começa quando o homem começa a desenvolver a polia, a roda, a alavanca, e a partir daí a gente tem outras construções a serem desenvolvidas. Então, como um exemplo de construção dos mais antigos datados da sociedade, a gente tem em 4000 a.C. a construção das pirâmides do Egito. Então, a gente vai ter o desenvolvimento dos materiais e da própria sociedade, e aí a gente vai ter outras construções como a Muralha da China, o Partenon, as barragens e as pontes romanas, etc. Então, 1000 anos depois, em 3000 a.C., Arquimedes ele vai construir na Grécia um sistema que podia transportar a água para diferentes elevações. Então, em 400 depois de Cristo, vai ter o desenvolvimento dos castelos, vai ter a construção dos castelos como meios de fortificação, de prevenção contra ataques inimigos e etc. Vai ter o desenvolvimento das rodas de água, dos moinhos de vento, dos canais para navegação e etc. Então, em 1400 a gente vai ter a Renascença,
Com a Renascença a gente vai ter o desenvolvimento dos ideais iluministas, de meios artísticos, etc. E nesse período a gente vai ter a construção de catedrais, com diferentes visões. Então, como exemplo que eu vou usar agora é a Catedral de Florença, que é a Catedral de Santa Maria del Fiore. Depois a gente vai ter, em 1800, a Revolução Industrial, que vai ser quando a profissão ela vai ser devidamente reconhecida. Então, em 1786, John Smeaton ele vai se autodenominar engenheiro civil, para se diferenciar dos engenheiros militares, já que eles eram os únicos vistos pela sociedade, porque eles que faziam os projetos necessários, as construções necessárias para as guerras. Então, em 1814, a engenharia civil vai ser aderida ao dicionário da língua portuguesa. E agora, o que faz o engenheiro civil? O engenheiro civil, ele vai projetar, ele vai gerenciar, ele vai supervisionar cada uma das etapas da obra a ser construída. Além disso, o engenheiro civil, ele vai, no canteiro, ele vai ver a qualidade dos materiais, os custos, os prazos, as equipes e etc. Bom dia, meu nome é Sérgio e irei falar sobre a Média Salário Internacional de Engenheiro Civil, principais projetos que eles abrangem e principais nomes que se destacam na engenharia. Iniciando pela média salarial, um estagiário ele recebe uma média base de R$ 1.253. Já um trainee que já está já finalizou com os seus estudos, ele recebe uma média de R$ 2.253. Um engenheiro que já está trabalhando, dependendo da sua carga horária, de como está sendo sua jornada de trabalho, de 6, 8 a 12 horas, ele pode receber até R$ 7.756. Tendo também como variação as questões da própria obra, porque muitos engenheiros não só trabalham como engenheiros, eles também pegam outros cargos para poder ter um comando melhor sobre os seus projetos. Agora, falando sobre os principais projetos, os engenheiros civis eles trabalham muito em relação a edifícios, casas, e na antiguidade os engenheiros eles tinham mais como construções mesmo, mas era mais requisitado um engenheiro para obras de altíssimo valor e era mais quesito de obras grandes, por exemplo, grandes monumentos, prédios, fazer alguma obra de suma importância, já que os engenheiros não era algo tão comum, porque eles tinham que fazer uns estudos muito complexos, tinha que ter todo um estudo tanto do local, de como seria a obra, dos gastos, porque um engenheiro não era só um engenheiro, ele tinha que ter conhecimento de conteúdo de outras áreas que seriam necessárias. Agora, falando sobre alguns outros engenheiros que se destacaram na história, eu irei falar sobre dois deles que são muito conhecidos, que é Gustave Eiffel, que foi o criador da Torre Eiffel, e Leonardo da Vinci. Iniciando por Gustave Eiffel, muitas pessoas acham que a Torre Eiffel era apenas um mero monumento para ser turístico. Não, o Gustave Eiffel ele a projetou para ser uma antena, que muitas pessoas hoje em dia não sabem, que era para provar que aquelas construções daquela tipologia feitas de praticamente só ferro eram capazes de se sustentar e durar muito. A prova é que a Torre Eiffel está em pé até hoje. E Leonardo da Vinci, que por mais que muitas pessoas não saibam, ele não era só um mero pintor, um mero escultor. Ele era engenheiro, matemático e de certas outras áreas ele também puxava muito para a medicina, mas eu não irei falar sobre isso agora. O projeto que se destaca mais de Leonardo da Vinci é seu helicóptero, que foi o primeiro de todos. Foi ele que deu o pontapé inicial para todas as ideias atuais. Foi ele que foi estudado e por isso que na engenharia não só esses dois grandes engenheiros são estudados, mas como diversos outros que eu não pude falar agora, que são de suma importância, que usaram mecanismos que foram projetados do nada, por assim dizer, que eles tiveram que construir para poder cumprir projetos que foram dados a eles que antes eram ditos como impossíveis.
Bom dia, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco sobre o design de produto. Bom, nesse ramo é muito comum você ouvir as pessoas falarem que esse design só é para deixar os produtos ou que seja mais bonitos. Só que não é assim, não é bem assim. Ao contrário da arte, o design ele não tem como papel principal a estética, e sim o propósito de funcionalidade. No design, ele pega os problemas das pessoas no dia a dia e assim eles tentam criar possíveis soluções. E os designers de produto, eles trabalham de forma mais generalista do que especialista. Eles unem várias competências diferentes em uma determinada ordem de processos, também chamadas de design thinking. E as etapas de um projeto, né, para design de produto, divididas em cinco etapas. A primeira etapa, ela trabalha a questão da compreensão. Nela você vai ver o que o seu público quer, o que ele está pedindo, quem é o público para quem é o público que você está fazendo. E a segunda etapa é a ideação, que você vai começar a criar ideias, vai começar a criar uma hipótese para resolver os problemas. E a terceira etapa é a definição, que agora você vai voltar nas melhores ideias e assim você vai fazer uma defesa, vai deixar essas ideias como uma característica de protótipo, que é a quarta etapa, que é a prototipação, que é a criação dos protótipos. E agora, já com os protótipos em mãos e tudo mais, você vai para a última etapa, que é a validação, que é a questão dos testes. Agora eu vou falar sobre o design e os estereótipos. Bom, normalmente nós podemos ver esses estereótipos no nosso dia a dia, como por exemplo o rosa para as meninas e o azul para os meninos, ou boneca, brinquedos de menina, e carrinho, brinquedos de menino. E isso é a nossa história. A nossa história criou o estereótipo e nós só alimentamos esse tipo de pensamento. O ideal seria que o design ele fosse sensível ao gênero, que qualquer seja a sua preferência sexual, seu gênero, a sua identidade, o design ele deve apelar para todos e não apenas por uma identidade específica. E é isto. Bom dia, meu nome é Paulo e eu irei falar sobre minha profissão, que é o design gráfico. Bom, primeiramente, o que é o design gráfico? O design gráfico é um segmento de design visual, onde o designer projeta soluções funcionais e de apelo estético através da comunicação visual aplicada em peças gráficas. E essa comunicação é utilizada em projetos do design gráfico, como eu falei anteriormente, e é realizada em usos de imagens, textos e ilustrações, que são atribuídos harmoniosamente, aplicando nos fundamentos do design necessário. O design gráfico tem soluções através dos projetos de comunicação visual que atendem às necessidades do mercado. E ele pode atuar tanto nos projetos de impressão e digitalização, ou também no desenvolvimento de marca gráfica, identidade visual, entre outros. Na sua utilização para os profissionais, é oferecido a eles diversas ferramentas para a produção de peças gráficas. Quais são essas peças? Software, Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, Adobe Premiere, entre outros. Para começar a entender o design gráfico, é necessário que tenha o contato de graduação ou forma autodidata com fundamentos essenciais do design que contribuam a soluções viáveis em que tragam resultados. Eu me refiro a tipografia, cores, gestalts, grids, entre outros. É fundamental entender também os softwares gráficos como o Photoshop, Illustrator e
entre outros. Outra coisa importante para finalizarmos é conhecer os processos de utilização dos processos editorial, como os livros, jornais, revistas, material didático, publicações institucionais e o design digital, que são as websites e produtos da multimídia. E também na criação de identidade visual, corporativa e de produtos. Olá, bom dia. Irei agora falar aqui para fechar, né, e complementar nossa fala do grupo sobre análise e desenvolvimento de sistemas, que também pode ser chamado de ADS. Bom, esse ramo, né, da área de trabalho, né, em geral, ele é um ramo, né, que é, claro, voltado praticamente inteiramente à tecnologia. E o ramo da tecnologia, ela é sem dúvidas um dos ramos que mais ganhou notoriedade nos últimos anos, mais se desenvolveu, podemos falar assim, pois o seu destaque é dado principalmente, né, pelo avanço das tecnologias presentes no mundo de hoje. Por exemplo, quase todo lugar que você vai, a tecnologia atualmente é indispensável. E como, por exemplo, nas indústrias, principalmente, nos comércios, varejos e também até onde você vai, em qualquer lugar, até da sua casa até o seu trabalho. Praticamente a tecnologia, ela une o útil ao agradável, perdão. E ela praticamente agiliza muitas coisas do processo do dia a dia. Em relação ao mercado de trabalho, né, essa área, né, o curso de ADS, ela foi uma das que mais geraram emprego nos últimos anos, foi uma das mais promissoras. Tanto que tem um dado que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é isso mesmo, né, o IPEA, sim, é isso, o IPEA, que ele afirma, né, com os dados que de 2009 até 2012, quase 50 mil empregos foram gerados provenientes desse curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E qual a justificativa, né, para essa grande movimentação de empregos nos últimos anos? É que justamente nesse posto de trabalho, o analista de sistemas está praticamente escasso. Não são atualmente muitas pessoas que têm o curso, né, em si completo na sua grade. E isso gera uma, como podemos falar assim, uma valorização maior desse trabalhador no mercado de trabalho. Tanto que ele já começa, né, quando ele acaba o curso ele tem em média de duração 2, 3 anos no máximo, né, o curso de tecnólogo. E quando acaba esse curso ele já praticamente já está no sistema de trabalho e está bastante valorizado. E, claro, bem remunerado. Ok, mas agora adentrando um pouco mais dessa área de analisar e desenvolver sistemas, o que de fato em si faz um analista, né? Qual a função do ADS? Bom, claro, além, né, como diz o nome que ele analisa e desenvolve esses sistemas, ele também é capaz de projetar, especificar, documentar, incrementar e, claro, principalmente cuidar dessas redes, né, de informáticas e dos softwares. Então, resumindo, né, o profissional de ADS ele é responsável por gerar, né, essas aplicações informatizadas, né, por meio de códigos, aqueles famosos meios em que o programador usa nos sistemas, garantindo a meio que a fim manter o sistema, né, de acordo com o prazo e a metodologia aplicada as regras, no caso, né, de metodologia e critérios, certo, essa palavra, da empresa que ele está, no caso. Ou seja, ele tem que manter o padrão certinho, né, para atender aos objetivos de custo, de prazos, de qualidade e também dos benefícios, né, do sistema para oferecer ao cliente. Claro que o que eu falei agora é aquele profissional que é mais contratado para uma função em si, que recebe um prazo. E não aquele segundo tipo, que são dois tipos, né? Que é esse que eu acabei de falar. E tem também o freelancer, que é aquele mais, como podemos falar, aquele liberal, aquele mais autônomo, que, né, trabalha geralmente mais de home office, que faz os seus prazos e, claro, tem os seus benefícios. Então, né, concluindo, né, a fala, um profissional em ADS ele pode trabalhar em empresas de pequeno, médio e grande porte e, claro, né, essa carência, né, como eu disse durante o vídeo, né, essa carência de profissionais especializados no mercado de trabalho
ela possibilita que as vagas sejam maiores, né? Ou seja, tem mais vagas do que pessoas qualificadas, né, no momento, né? Para quem já está com diploma ou, né, quem está ingressado nessa área. E como essa profissão ainda não é regulamentada, as empresas podem contratar a pessoa mesmo sem diploma ou com diploma. Só que, apesar disso, as empresas elas dão mais prioridade às pessoas que têm o diploma em si, né, que tem mais qualificação na teoria, né, no currículo. E então é por isso que eu, né, quero seguir nessa área de emprego, pois eu acho uma área que tem a minha cara, né, pois mexe com raciocínio lógico e, claro, números e códigos no geral. Matemática e raciocínio lógico são duas coisas muito maravilhosas e é por isso que eu quero seguir nesse ramo para a minha vida. Então é isso, obrigado. Esse foi o nosso trabalho.